Vou adicionar uma task novamente, task 1. Vou adicionar um task 2. E a gente vai conferir agora no Postgres se está sendo inserido aqui. Então, o ID 1, task 1, ID 2, task 2. Agora, com o ID já criado, a gente já pode fazer o delete. Então, vou vir aqui no 1 e dar o delete. Ele simplesmente fez a revalidação do meu cache, invalidou o meu cache, então revalidate path, e buscou novamente o nosso registro só com o task 2. Se eu vier aqui no meu Postgres, ele vai ter só o task 2, o task 1 já foi excluído. Esse tópico que a gente está aqui na tela, que é o Forms and Mutations, eu considero que é um tópico extremamente importante se a gente for pensar em CRUD na nossa aplicação. Aqui a gente vai aprender na prática, eu vou acessar esse repositório com exemplo, e a gente vai entender o que está escrito aqui dentro desse repositório e a gente vai colocar dentro da nossa aplicação. Mas basicamente, Server Actions é a capacidade de a gente executar uma função no lado servidor. Então tem que estar bem claro para a gente o conhecimento sobre o que são componentes que são renderizados no lado cliente e componentes renderizados no lado servidor. Basicamente, componentes são renderizados no lado cliente, são componentes que o nosso navegador vai renderizar. Componentes são renderizados no lado servidor, são componentes que o meu servidor Node vai renderizar. Então ele já vai me entregar para o usuário que requisitou aquele componente já pronto. Então a gente tem esses dois conceitos, essas duas divisões, que não é o tema desse vídeo, mas para aplicar a Server Actions a gente precisa entender esse conceito. Então, tendo as Server Actions dentro da nossa aplicação, a gente pode utilizar tanto ser chamadas, tanto do lado cliente quanto do lado server. Então, a Server Actions tem essa capacidade. Muito utilizado essas Server Actions dentro de exemplos que a gente usa formulários. Então, CRUD, eu tenho a minha listagem de itens, eu tenho um formulário que eu vou inserir, alterar ou excluir, e eu preciso fazer uma mutação. Então, por isso que a gente tem aqui Forms and Mutations, porque a gente precisa fazer uma mutação nos dados que foram renderizados. Então, eu tenho uma lista, eu insiro um novo registro, eu preciso fazer uma mutação nessa minha lista atual, ao invés de eu dar um refresh na tela e trazer um novo select. Então, eu faço uma mutação, então para o usuário ele não tem aquele processo de load. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse form with load in error state. Ele vai redirecionar para esse repositório aqui. Então, é bem importante a gente usar alguns repositórios que a gente tem aqui públicos no GitHub para criar a base de conhecimento. Então, aqui a gente já está utilizando essa pastinha app, que é exatamente o que a gente está usando aqui, ó, Using App Router, que é a pastinha app. Eu já criei o nosso projeto, eu executei o comando Create Next App, e a gente está na versão 14. Então, o Create Next App, eu coloquei @14.0.0, para a gente já pegar tudo que está disponível nessa versão aqui. O que eu fiz basicamente nesse projeto? Ele está exatamente como vem. Eu apenas excluí o que estava dentro de main e coloquei um H1 todos. Então, vou dar um npm run dev, só para a gente ver a aplicação rodando. Ela não tem nada, é uma aplicação limpa com os to-dos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simular exatamente o que está nesse repositório aqui. Nesse repositório, que é um projeto bem simples, a gente tem aqui o nosso .env.example. Eu vou criar aqui um arquivo .env.local e vou colocar essas variáveis. Por quê? Eu preciso entrar no meu projeto na Vercel e criar as configurações do Vercel Postgres, que é o que a gente vai utilizar aqui para fazer o nosso CRUD. Então, dentro aqui da minha Vercel, eu estou usando a versão Pro, eu posso vir aqui em Storage. Se você estiver usando a versão Free, provavelmente você vai conseguir criar somente um database. Então, aqui, como eu estou usando a versão Pro, eu posso criar mais de um. Então, eu vou clicar aqui em Create Database, vou escolher a opção Postgres SQL, vou dar um Continue, vou aceitar os termos aqui, eu vou colocar o nome de Server Actions. Vou criar nessa região mesmo, cliquei aqui no botão Create, ele vai criar o meu database, e aqui em .env.local eu tenho todas as configurações que eu preciso colocar aqui. Então, eu já vou copiar essas configurações, já vou colar aqui no meu projeto, vou dar um Show Secret, vou vir aqui e copiar todas essas variáveis. Então, eu posso dar um hide aqui agora, depois eu vou apagar esse banco. E aqui,
a gente consegue ver os dados que são criados. Então, a minha tabela não está criada aqui por enquanto. Eu vou criar a nossa tabela aqui agora. E para criar, eu vou fazer o seguinte. Tem várias formas que a gente pode criar. Eu vou criar aqui só para o nosso exemplo adiantar. Eu vou criar uma pastinha chamada API. Dentro dessa pasta API, eu vou criar uma pasta chamada Create Table. E dentro de Create Table, o nosso arquivo route.ts. Toda a rota que eu vou utilizar, que seja uma API, eu crio como route.ts, que é o arquivo reservado aqui para API. Não é o tema desse vídeo, mas só para a gente adiantar. Aqui em Vercel Postgres, eu já vou fazer a instalação também do Vercel Postgres. Já deixei o nosso código, porque o foco é a gente entender sobre a Server Actions. Então aqui eu estou criando simplesmente um endpoint para criar a nossa tabela to-dos lá dentro do nosso banco Vercel Postgres. Então eu vou vir aqui, copiar esse Vercel/Postgres, vou dar um Ctrl C, npm install @0.5.0. Eu estou colocando a versão porque quando a gente for replicar esse exemplo do nosso CRUD, a gente tem que ter a mesma versão que a gente está fazendo aqui na nossa demo. Então, dei um Enter, vai estar instalando o Vercel Postgres. A gente já tem dentro do nosso env.local as configurações do nosso Postgres, então ele já vai conseguir conectar da minha máquina que está local lá no nosso servidor da Vercel. Simplesmente por essas configurações e por a gente já ter instalado o nosso pacote. npm run dev novamente, vou acessar aqui a porta 3000 e basicamente o que a gente tem é api/create table. Executei esse comando, ele já vai falar que foi criado a nossa tabela. Agora eu volto aqui, eu posso dar um refresh na nossa página e agora a gente já tem a nossa tabela to-dos, que tem exatamente um campo chamado text. Então agora a gente começa a trabalhar o nosso exemplo. Aqui dentro de to-dos, a gente vai fazer o seguinte. No nosso exemplo do Next Forms, a gente tem aqui a pasta app e a pasta pages, page.tsx. Dentro de page.tsx, a gente vai simplesmente fazer o import desse SQL, que é do Vercel Postgres, e a gente pode fazer a chamada aos nossos dados, que é a nossa tabela lá do Vercel Postgres. Quando eu uso uma função aqui dentro da minha página, a minha página está sendo renderizada no lado do servidor. Então, esse comando, esse código SQL, ele vai ser executado lá no lado do servidor. Então, ele vai buscar isso daí no lado do servidor, trazer, montar a minha tela, montar esse meu componente. E quando chegar para o usuário, na máquina do usuário que fez a requisição, no navegador dele, o código já vai estar pronto. Por isso que essa página ela não tem o tempo de carregamento dos registros dos to-dos. Ela é mais rápida. E para corrigir esse await, eu vou pôr export default async function. Porque eu estou utilizando um await, eu preciso colocar uma função assíncrona. Então, esses registros que ele retorna do meu to-dos, ele coloca dentro do objeto rows, eu estou transformando em to-dos. Então, eu vou vir aqui embaixo e colocar exatamente um UL com o meu to-dos. Esse delete form, por enquanto, a gente não tem. Eu vou salvar. Vai continuar em branco, por quê? Vamos acessar aqui o nosso localhost. Ele vai continuar em branco porque eu não tenho nenhum registro aqui. Eu preciso colocar o form de criação. O form de criação, eu posso vir aqui no código e colocar o add form. Esse add form, ele tem esse código daqui. Então eu vou copiar esse código todo, vou vir aqui dentro de app, add form.tsx. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um useForm state do React DOM e useForm status. Esse useClient é porque tudo que eu crio aqui dentro de app, se eu não colocar que é client, ele vai renderizar no lado server. Então, ele basicamente vai considerar que é um componente server. Aqui, eu estou dentro de app buscando um arquivo chamado actions. Então, vou vir aqui dentro de app, actions.tsx. Esse arquivo actions.tsx, na verdade .ts, ele é o quê? Actions.ts, deixa eu renomear. Ele é um arquivo que tem todas as funções que vão ser renderizadas, executadas no lado do servidor. A gente pode ver na documentação do Next que
as Server Actions podem ser executadas sem o JavaScript. Então, o que acontece quando a gente cria um CRUD na nossa tela? Geralmente, o CRUD ele tem eventos no lado client. Então, a gente tem o useState, a gente faz um evento onClick e a gente tem que ficar reidratando o nosso componente, chamando a página novamente. Isso é quando a gente desenvolve um CRUD sem pensar com Server Actions. E quando a gente executa um Client Component, a gente precisa habilitar o JavaScript para aquela função que a gente criou ser executada. No caso das Server Actions, essas funções que a gente vai criar aqui agora, essas aqui, ó, Create To Do, Delete To Do, são funções que, mesmo eu vindo aqui inspecionar a minha página, eu venho aqui em Network, na verdade eu não preciso vir em Network, eu venho aqui nessa engrenagem, eu posso desabilitar meu JavaScript que vai continuar funcionando essa minha função. Por quê? Na documentação, ele fala que a gente pode executar essas funções mesmo sem o JavaScript. E a gente tem uma organização de prioridade de execução. Então, se a minha tela ainda não foi reidratada, o que é essa hidratação? Se ela não foi hidratada, que os dados que eu estou enviando do server, ainda o meu cliente ainda não preencheu isso no seu devido lugar, ele espera para executar minha função. Então, ele tem essa ordem de execução ali do nosso JavaScript. E a gente pode fazer a reidratação usando o componente o objeto de hidratação. Aqui embaixo tem um exemplo de revalidate path. Quando a gente faz o revalidate path, a gente invalida o nosso cache. O que é invalidar o nosso cache? Se a gente vier aqui dentro de page.tsx, quando a gente busca essas informações aqui para a nossa tela, e a gente vem aqui e dá um refresh, ou vai para uma página e volta, ele sabe que essa função já foi chamada e ele guarda isso no cache. Quando a gente usa essa função de revalidar o path, que é o barra, que eu estou falando que eu vou invalidar o meu cache, que é da minha página barra, que é essa página que eu estou, ele faz essa solicitação novamente e traz os dados atualizados. Então, vamos colocar isso em prática. Aqui dentro de Actions, eu vou copiar todas essas Actions. O que a gente precisa instalar? O Zod também. Vou dar um Ctrl C, npm install, @322.4. Estou instalando o Zod nessa versão para a gente sempre manter compatibilidade com todos os pacotes. Npm run dev novamente. Então, eu tenho aqui, basicamente, o meu componente para revalidar. Eu tenho minha função que vai criar o meu to-do. Ele basicamente pega meu esquema, pega os dados do meu formulário e faz um insert. Depois que eu faço o insert, eu falo, revalida para mim, porque eu tenho 2 itens. Inserir o terceiro, ao invés de eu ter que dar um refresh, chamar o select novamente, eu simplesmente falo, revalida o meu caminho, barra. Então, ele já faz tudo isso para a gente. A mesma coisa acontece com delete. Eu vou pegar o meu form, quem eu estou deletando, vou executar o meu comando e faço o revalidate novamente. Então, aqui dentro de Add Forms, eu tenho o meu Create To Do, que eu estou buscando lá do minha Server Actions. E volto aqui para a documentação, onde está meu page.tsx. E vou adicionar o meu Add Form. Vem aqui, adiciono o meu Add Form. E vou colocar ele aqui em cima da minha listagem. Ele não carregou aqui, ele deu esse erro que não encontrou a minha action, porque o meu useFormState, ele usa o create to do e depois um estado inicial, que no caso o meu aqui está um message nulo, que está exatamente no código aqui do exemplo. Eu não salvei a minha Server Actions, então o meu create to do ainda não estava disponível. Vou dar mais um refresh. Bom, já tenho aqui o meu create to do. Se eu vier aqui e colocar no meu form task 1, deixa eu só colocar um class name aqui. Class name, text, slate 800. Então, eu vou vir aqui agora, colocar task 1 e adicionar. Quando eu adicionei, ele já apareceu aqui. Simplesmente pelo fato do minha Actions
ela ter o meu revalidate path. Se eu vier aqui e colocar task2, ele vai adicionar aqui também. Eu posso desabilitar o meu JavaScript, assim como eu havia comentado. Se eu vier aqui desabilitar meu JavaScript, mesmo eu estando no lado client, aqui no meu componente, e vier em adicionar, ele vem aqui no task3. Então, essa é uma das vantagens da gente ter o Server Actions, que a gente pode executar algumas funções no lado do servidor. Então, eu vou vir aqui na minha engrenagem novo e vou deixar habilitado aqui o meu JavaScript. Então, dentro do meu componente, eu vou colocar também aqui do page o meu delete form. Então, vou dar um Ctrl+KU. Vamos pegar o nosso delete form. Vou copiar todo esse componente e ele vai chamar deleteform.tsx. Então, aqui dentro de app, new file, delete-form.tsx. Salvei. Ele faz, basicamente, ele busca lá da minha Server Actions o meu método delete_to_do e faz a mesma coisa que eu tenho aqui dentro. Do meu add form, eu estou fazendo delete form. Volto aqui para o meu page.tsx. Preciso fazer o import dele aqui agora. Então, vem aqui em app, page, delete form. Salvei. E agora, vamos dar renderizar novamente. Então, aqui, para cada task, eu tenho o meu delete. Vamos dar uma olhada aqui dentro do meu Vercel Postgres. Então, a gente tem essas 3 tasks aqui. E eu vou excluir agora uma nova task. Eu vou em aqui. Então, o task 1 e o meu delete é para essa task aqui. Então, cliquei em delete e ele deu erro. Ele deu erro aqui porque ele está tentando localizar o meu ID. E meu ID aqui está dentro do meu esquema que só tem o to-do. Então, eu não tenho o meu ID. Então, eu tenho que vir aqui no nosso ID, a gente tem esse elemento aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro da minha Create Table e colocar o ID também. Então, eu posso apagar aqui no meu Vercel Postgres. Eu venho aqui Query, Drop Table To-Dos. Vou executar essa minha query. Agora, eu não tenho mais a tabela To-Dos. Eu substituí aqui o meu To-Dos. Vamos colocar igualzinho que está aqui. Text not null. Vou salvar. npm run dev novamente. E a gente executa a nossa função. /api /create table. Vamos conferir. Vou dar um refresh aqui para ver se foi criado com o ID que a gente está precisando. Então, tem o ID, tem o text. Volto aqui para o nosso exemplo. Vou adicionar uma task novamente, task 1. Vou adicionar um task 2. E a gente vai conferir agora no Postgres se está sendo inserido aqui. Então, o ID 1, task 1, ID 2, task 2. Agora, com o ID já criado, a gente já pode fazer o delete. Então, vou vir aqui no 1 e dar o delete. Ele simplesmente fez a revalidação do meu cache, invalidou o meu cache, então revalidate path, e buscou novamente o nosso registro só com o task 2. Se eu vier aqui no meu Postgres, ele vai ter só o task 2, o task 1 já foi excluído.